E aí galera, como eu havia dito há um tempo, quis trazer a vocês um vídeo com criadores e manipuladores de realidade. Esse poder é frequentemente citado como o ápice dos poderes que alguém pode alcançar, dando a capacidade de manipular a matéria e a energia, transformando pensamentos e desejos em realidade, dobrando o tempo e o espaço, reescrevendo as leis da física e destruindo quase tudo que desejar. Alguns manipuladores de realidade não são limitados pelos seus corpos físicos e podem alterar sua própria estrutura e aparência à vontade. É uma habilidade que vai muito além do que os transmorfos comuns podem imaginar. Mas sem muita enrolação, vamos direto ao ponto. Então vamos começar essa lista pelo Jamie Braddock. Já tinha comentado sobre ele há um tempo e não queria perder a oportunidade dele aparecer nesse vídeo. É o irmão mais velho da Psylocke e Capitão Britânia. O Jamie sempre se sentiu excluído dos gêmeos, que sempre foram muito próximos, e talvez esse seja um dos motivos dele de vez em quando ser meio implicante com os irmãos. Ele vê o mundo de uma maneira diferente das pessoas comuns. Para ser mais claro, vê o ambiente ao seu redor como cordas, e são essas cordas que ele usa de uma maneira que só ele pode manipular. No começo de sua história, ele precisava estar perto o suficiente para tocá-las e assim manipular as coisas ao seu redor. Mas se baseando em eventos mais recentes, parece que seu alcance aumentou. Também é interessante destacar que o Jamie começou a demonstrar poderes mágicos, como a invocação de criaturas extradimensionais e o controle da mente. Zatanna, uma das maiores e mais experientes feiticeiras e que além de todo o poder e sabedoria que já possui, ainda pode manipular a realidade sem precisar dizer absolutamente nada. O que me chama muita atenção na Zatanna é que para usar seus poderes mágicos, ela precisa dizer as palavras de trás para frente, e isso já demonstra que a mulher tem uma velocidade incrível de raciocínio. Consegue se defender de inimigos e objetos extremamente velozes, tendo que pensar e usar os feitiços ditos ao contrário antes de ser atingida. Também gosto bastante quando a Z usa seus poderes que afetam a mente de um oponente. Quase ninguém está livre do poder dessa mulher. Até a Liga da Justiça, que tem heróis super poderosos, sabem que se mexer com ela é um perigo. Para a maioria, a derrota é certa. A heroína mostrou que pode manipular a realidade em níveis que vão além de planetário facilmente. Os limites são desconhecidos, mas a Z possui feitos de nível multiversal com outros feitiços, como por exemplo o de parar o tempo. Franklin Richards. Ele acabou de retornar aos quadrinhos e quando se fala de criação e manipulação de realidade, é um dos primeiros nomes que vem à mente da maioria dos fãs. De acordo com os Celestiais, o garoto está além do nível Ômega e foi declarado pelo próprio Senhor Fantástico que ele está classificado como uma ameaça elevada. Quando Franklin alcança o uso consciente dos seus grandiosos poderes, ele pode usar vastos poderes telepáticos e telecinéticos, podendo manipular e disparar explosões de energias poderosas, além da capacidade de manipular a estrutura molecular da matéria. Seus poderes são tão grandes que sua especialidade é criar universos de bolso. Suas habilidades foram descritas como iguais às dos Celestiais. Como adulto, ele já foi capaz de transformar Galactus em seu arauto, derrotar Celestiais, viajar no tempo e mais uma lista de outras coisas incríveis. Feiticeira Escarlate, uma das mais famosas criadoras e manipuladoras de realidade dos quadrinhos, isso se não for a mais famosa, já que várias sagas giram ao redor dos seus poderes e das consequências que eles causaram. Wanda foi abençoada pelo Deus do Caos e por isso a magia caótica flui facilmente através dela. Além disso, ela é a queridinha de Chthon. E como nós sabemos, com todo esse poder vem algumas desvantagens, mas a bruxa tem mostrado uma ótima habilidade ao longo desses anos e uma evolução incrível, podendo manipular a realidade e as probabilidades para feitos simples,
mas que são bem úteis, como por exemplo, manipulando a realidade para que o Visão fosse descongelado, ou então transformando os campos do Magneto em flores, de apagar seres da existência facilmente, ou simplesmente transportá-los de um lugar para o outro. Além da própria feiticeira ter dito e mostrado que tudo que houver caos, ela pode controlar. Beyonder. Esse aqui sempre foi muito citado pelos meus inscritos, sempre me pediram muito e eu tô pensando em editar um vídeo apenas sobre ele, mas também não quis perder a oportunidade de colocá-lo nessa lista. O Beyonder, que é a sua própria realidade e universo, observou o planeta Terra durante vários anos e ficou fascinado ao descobrir que os seres que vivem aqui não são apenas uma criação completa de si mesmos, mas que fazem parte de algo maior. Então, no ponto de vista dele, cada ser na Terra é único. Em todas as versões do personagem, ele tem basicamente o poder de manipular a realidade como bem entender. O original estava entre as entidades mais poderosas do multiverso, mas passou por vários retcons, o que reduziu seu poder. Hoje em dia, apesar de ainda ser muito poderoso, ele não é tão poderoso quanto a maioria das entidades cósmicas, mas ainda mantém seus poderes de distorção de realidade a níveis desconhecidos. Ele tem o potencial de afetar a realidade de uma maneira que poderia simular qualquer poder que ele quisesse. O Icano, ele pode controlar a realidade da forma que quiser, inclusive manipulando e moldando as próprias leis da magia. O principal poder do Billy é a capacidade de gerar e controlar várias formas de magia e outras forças místicas ou sobrenaturais que foram herdadas da sua mãe espiritual, a Feiticeira Escarlate. Ele costuma controlar a realidade na maioria das vezes de uma maneira improvisada, mas geralmente é muito eficaz. Seus poderes também podem ser afetados de acordo com a vontade ou estresse provocado pela situação que ele está vivendo. É interessante ver o herói usando seus poderes para aumentar os poderes de si mesmo ou dos companheiros por longos períodos de tempo, até chegando a emprestar seu próprio poder, como fez com o Kid Loki. Alguns notáveis são a levitação, projeção astral e manipulação de energia para uma infinidade de feitos. Billy é extremamente poderoso, mas ainda tem um longo caminho a percorrer para que esteja no mesmo nível de experiência de outros feiticeiros poderosos. Um exemplo disso é que se ele não ouvir os seus feitiços, eles não funcionam. E na minha opinião, essa fraqueza é como um desafio que daqui a um tempo ele vai acabar superando. E para terminar essa lista temos o Legião. Nem sempre o David foi insano. Atualmente, por exemplo, ele tá com a mente bem estável e até tentou parar o Nate para salvar os mutantes em Fabulosos X-Men, mas ele tem um passado bem triste e motivos para que sua mente seja tão confusa. Quando era mais jovem e morava com sua mãe, a casa deles foi invadida por um grupo terrorista. Seu padrasto foi assassinado diante de seus olhos. O terror de David despertou seus poderes psionicos e ele usou para destruir o cérebro dos assassinos. Mas o problema maior é que quando fez isso, se conectou telepaticamente com cada uma de suas vítimas, compartilhando seus pensamentos e emoções enquanto estavam morrendo. O que viveu o deixou traumatizado, o transformando no David que nós conhecemos. Legião é um mutante de nível ômega com uma capacidade de criar mutações espontâneas com poderes derivados. Quando Vampira absorveu seus poderes, ela afirmou que estava conectada a milhares de poderes e estavam surgindo mais o tempo todo. Quando a Karma entrou na mente do mutante com a ajuda da magia e libertou o que parecia uma nova personalidade, na verdade era o próprio Legião, mas com um comportamento e aparência bem diferentes do comum. O detalhe mais marcante é que essa personalidade possui o poder de manipular a realidade. Mas galera, é até fácil deduzir que com tantos poderes diferentes, em algum momento ele acabaria despertando a criação e manipulação de realidade.
A lista de heróis e vilões que controlam a realidade é bem grande. Se gostou e quer uma segunda parte, pode deixar suas sugestões aí nos comentários. Tô sempre de olho e assim fica mais fácil de eu saber o tipo de conteúdo que vocês querem que eu traga para o canal. Não esqueçam de deixar aquele like e se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Até mais!